Bom dia a todos. Um pouquinho antes do culto, todos viram o céu, né? Agora já está fechando de novo, mas o céu azul límpido, né? Porque ontem, mais ou menos esse horário, teve uma mini ventania, chuva, né? E bem nesse momento eu estava no carro e justamente no bairro de Higienópolis, aquela região, que tem muitas árvores, né? Então, muito vento, eu falei, vai cair alguma árvore aqui, né? Então, deixa eu ficar aqui entre as árvores com medo que acontecesse alguma coisa. Então, quando você está no meio dessa tempestade, dessa chuva forte, desse vento, parece que nunca vai acabar, né? A sensação é que é eterno aquilo, né? Mas que logo depois dessa limpeza, hoje, né, sai um céu maravilhoso, né? Uma sensação de limpeza espiritual, né? Um ar mais límpido, né? É sensação, né? Não dá para descrever os benefícios, né, da própria purificação. É famoso no Japão, porque é um país que muito furacão, e logo depois do furacão passado, o céu é o mais lindo de todos, né, que muita gente fala, né? O céu pós-furacão, ou seja, a limpeza que ele faz, né, eliminando as máculas, eliminando as impurezas espirituais, as materiais também, a própria poluição, né, é varrido. E aí a gente percebe, né, nítido os benefícios, né, da purificação. Quando está passando um momento, parece eterno, né, parece que é o fim do mundo, mas que logo depois raia o sol, raia o dia, né? E aí a gente entende, né, a necessidade dessas purificações. O ensinamento lido hoje, né, fala do terrível, né, consequência desse sentimento humano, né, que é o apego. Ao apegar-se à vida ou não aceitar a purificação, né, faz com que o ser humano, né, protele e aumente a quantidade de nuvens espirituais e consequentemente, a quantidade de sofrimentos, né, que a pessoa vai passar, né? Porque foi feito assim, né? Ir para o mundo espiritual é um mundo onde é feito a limpeza espiritual, né, nas almas, nas pessoas, e assim poder retornar para mais uma carga de lições, mais aulas aqui no mundo material, né? Mas o mundo espiritual, um mundo de purificações e limpeza, né? E ao negar-se a aceitar a purificação, muitos fogem, muitos conseguem nascer, né? Pois há um livre-arbítrio nesse ponto, mas vem com a carga total do não eliminada, né, das máculas não eliminadas, e consequentemente uma vida bastante difícil, né? E a gente assiste, né, muita gente do bem, mas que com uma vida bastante, né, atribulada, bastante difícil, que as coisas acontecem só com a pessoa, né? E as dificuldades sem fim. E aí podemos encaixar nesse exemplo, né, simplesmente não ter aceito, né,
esse período de purificação. Porque o sentimento apego, né, é muito interessante no sentido, né, por que a gente fica com tanto apego a certas coisas? Muitas vezes algo acontece maravilhoso e a gente se apega, né, querendo que esse sentimento nunca mais acabe, né? Ou até mesmo apego a sentimentos de sofrimento, né? Apegado ao sentimento, muitas vezes é consolado pelas pessoas e às vezes a pessoa se apega, né, de demasia a esse sentimento, né, com uma pitada de pena de si mesmo, né, faz com que fale, eu sou assim, né? E esse molde que é formado, que é criado, a pessoa entra dentro desse molde e fica, né? Mundo espiritual, né, diferentemente do mundo material, é relativamente mais rápido, né, a cura do espírito. Eu não sei até que ponto esses sonhos que eu tenho, né, de tempos em tempos com o meu pai, o nosso reverendo. No começo, logo de ter partido, ainda estava com dores, né, com a idade que ele estava, tudo. Mas à medida que vai aparecendo, né, conforme o tempo passa, ele vai ficando mais novo e com mais saúde, com mais, né, vigor, né, espiritual. E ultimamente ele aparece mais jovem do que eu, né? Interessante isso. Então, o tempo no mundo espiritual é diferente, né? O mundo material é um mundo, né, ao mesmo tempo bastante difícil, pois a matéria não é tão simples como o espírito. Porque nós oramos a Zengen Sandi, a Matsunorito, depois a Zengen Sandi, né? Nós pedimos pela purificação no Amatsunorito a todas as divindades, né, supremas, e logo em seguida a oração Zengen Sandi, que a gente canta, né, ou reza o mundo do reino do céu, né? Então, ao emitir as palavras, automaticamente no mundo das palavras já se forma esse lugar, né? E formando esse lugar passa a existir, né, no mundo espiritual. Então, essa diferença, né? Deus projetou esse mundo no mundo material e quantos anos ele vem nessa construção desse mundo ideal, né? Através das indas e vindas do ser humano, guerras, conflitos, sofrimentos, e o ser humano pouco a pouco evoluindo materialmente, né? E aí Meixo Sama fala que já estamos no momento em que um pré-estabelecimento possível desse mundo divino. Mas quanto tempo levou, né? Lá em Ribeirão, né, vocês sabem, está sendo construído, né, um protótipo, né, desse mundo. Não é uma pessoa só, mas já várias pessoas sonharam com o local. E essas pessoas sonham com o local assim muito mais perfeito, né? Assim, uma coisa assim que a pessoa também não consegue descrever no sonho, o sonho, mas só fala que é uma coisa assim fora do comum, né? E esse é o mundo espiritual, né? E aqui a gente tenta, né, no mundo material fazer algo similar, né? Claro que é diferente, né? As dificuldades são diferentes, pois mundo do pensamento, do sentimento, né? E aqui é a própria materialização,
necessidade de pôr cimento, pedra, né? Carregar isso para cá, para baixo, construir, né? E se dá as costas, um vento balança, cai folha, a necessidade de varrer, de limpar, senão as aranhas fazem teia, né? Essas são as dificuldades, né, do mundo material, tentar fazer esse mundo igual ao do mundo espiritual. Essas diferenças, né, do mundo material para o mundo espiritual faz com que a gente entenda, né, a importância que não é dada, né? Por exemplo, sentimentos ruins, sentimentos negativos que todos conhecem, mas o quanto isso é pernicioso para o espírito, né? O quanto isso deixa o espírito doente, né? Aqui a gente falar um xingamento assim não aparece no mundo. Só todo mundo se sente mal porque é alguém falando palavras, né, feias e de baixo calão. Mas no mundo espiritual vê-se uma nuvem preta saindo da boca, né? Ou mesmo sentimento de mágoa, de ressentimento, sentimento negro, né? Se as coisas bonitas são 10, 20, 100 vezes mais, as coisas negativas também o são, né? É muito mais negro, muito mais preto, né? Muito mais assim, chocante de se ver, né? Então, esse perigo, né, que ronda a nossa alma, o nosso espírito, da gente embarcar nesse sentimento, faz com que a gente não pense nas consequências, ou seja, esse sentimento negativo, pouco a pouco, vai se materializando, né? Até aparecer como algum tipo de doença, né? Algum tipo de câncer, algum tipo de mal que todos sabem a gravidade, né? Mas que foi criado no espírito, né? Foi criado espiritualmente esse malefício. Então, o trabalho que dá, né, fazer as coisas, né, de Deus, um reino do céu, também é um trabalho também criar mácula, né? Vocês estão trabalhando, criando máculas, né, para o corpo, né? E quanto é difícil a eliminação dessa impureza, né? Quanto é muito mais difícil quando passa para o corpo, já reflete para o corpo material. Então que todas as religiões batem na mesma tecla, né? Não deixe isso crescer, né? Quer dizer, cortar o mal pela raiz, cortar o mal antes dele se projetar para o corpo material. Porque Meishu Sama, né, às vezes é difícil de entender, pois é uma energia inédita, né? Pois até então a lua, que a gente sabe, o símbolo da noite, imperava, né? Hoje o sol, né, símbolo da era do dia, o símbolo do Supremo Deus, né? Mas por que durante a era da noite não se falava em sol, né? Porque se a gente parar para pensar assim, em termos assim de lógica, né? Quem é supremo? Sol ou lua, né? Lua nós sabemos que é o reflexo da luz do sol, né? Mas que durante a era da noite a lua predominava nas religiões, predominava como símbolo das religiões. E por que não o sol? Um ou outro começou com o céu, mas logo foi massacrado ou tirado de cena, né?
Mas o Sol, pela lógica, deveria ser sempre, né? Sem Sol ninguém vive, né? Sem a Lua a gente sabe que tem dia que a Lua não aparece, né? Mas o porquê, né? A característica do Sol é essa, é de mostrar tudo, né? A nossa parte espiritual, né, nua e crua, aparece tudo, né? Pois a luz do Sol não deixa espaços, né, escuros, né, que dá um tom de mistério, um tom de não saber o que é, né? Mas com o Sol não. O Sol ela já se apresenta, já ilumina tudo, esquenta tudo, né? Essa nova, né, boa nova, né, desse aparecimento desse Sol, né, faz-se presente, né, na messiânica. A gente tem assistido, tem visto, né, várias messiânicas surgindo, várias dissidências e várias igrejas, né? Mas tomemos o Jorei como exemplo, né? O Jorei é a mistura, né? É um mix, né, de energia do Sol, Casso, né? Energia da água, Suiço, e a energia da terra, Dosso. Então, cabe às igrejas, cabe às pessoas que ministram o Jorei a dosagem dessas energias, né? Então, muita gente se fixa mais a parte horizontal ou do ser humano, do lidar com o ser humano, né? E muitas vezes acaba esquecendo da parte vertical, que é orar a Deus, entrar em contato com Deus, ler os ensinamentos de Deus, né? Isso, energia vertical, né? Ou seja, energia solar, né? Então, com isso, a gente vai ditar, né, qual é o nosso Jorei, né? Qual é o tempero que a gente vai dar. E a gente, com muitos anos de estrada, vendo as pessoas, vendo as igrejas, vendo o Jorei em si, né, para a cura, ou seja, para ajudar na purificação, o ideal é a maioria ser da energia solar. Uma pitadinha de energia da água e o corpo, né? A energia da matéria. Muita gente fala que ao levantar a mão tudo é igual, né? Ou seja, Jorei, ou Reiki, ou passe, né, espírita, né? Mas mesmo dentro da messiânica há diferenciação muito grande do Jorei, né? É justamente esse ponto, né? Qual é a nossa dosagem, né? E o DNA da Luz do Oriente vem de uma igreja de Kyoto, no qual o reverendo da igreja de Kyoto era o mais apaixonado, o mais assim estudioso, né, dos ensinamentos de Meishu Sama, guardião praticamente dos ensinamentos de Meishu Sama, tratando como, né, o verdadeiro tesouro da humanidade. Quando o reverendo veio aos 19 anos para o Brasil, com dinheiro para 3 meses de estadia, né, no Brasil, mas vindo de navio, pois não tinha passagem de volta para o Japão. Então era passagem de vinda, de ida só. E aí, na despedida com esse reverendo de Kyoto, o reverendo Nakamura, ele disse para o meu pai: eu não tenho dinheiro para dar para você se manter lá no Brasil. Eu não tenho, né, isso para te dar. Mas eu tenho
esses ensinamentos, né? Esse daqui você leva, porque é o maior tesouro do mundo, né? E com isso você vai começar, né? E ele, no auge da juventude, né? Empolgado, né? Prontamente aceitou e realmente trouxe essa boa nova, né? Que são os ensinamentos de Meixo Sama. Então, respeitando o nosso DNA, né, da Luz do Oriente, eu acho que, né, é imprescindível a gente colocar bastante fogo no Jorei, né? Pois o objetivo final é a purificação para que a pessoa melhore de vez, melhore verdadeiramente, né? Não algo paliativo, não algo somente para a pessoa passar bem, melhorar um pouquinho, já melhorou um pouquinho, tá bom. Não, é melhorar de vez, melhorar o corpo, melhorar a alma, melhorar o espírito, né? Claro, né? A purificação, né, pode ocorrer, né? Mas saber que essa é uma das maiores graças, né, que está explícito, né, num dia pós-tempestade. Daqui para frente, né, cada vez mais os ensinamentos de Meixo Sama passa a não ser tão assim diferentes, ou seja, quando foi escrito há quase 80 anos atrás, 70, 80 anos atrás, estava no auge né, da civilização que cultuava a medicina, o materialismo, né, a nova civilização, nova sociedade, né? E algo contrário a isso, muita gente não recebeu bem, né? Ou seja, foi contrário a tudo que estava sendo da moda naquela época, né? Mas hoje, muitas vozes falam a mesma coisa, né? Está ecoando os ensinamentos de Meixo Sama e está vindo um retorno desse eco, né? Ontem, de novo, recebemos um depoimento de um médico também, né, muito parecido com o que Meixo Sama fala, justamente a causa do sofrimento atual da humanidade, justamente, né, ele coloca na medicina, né, e nesse tipo de tratamento a culpa de todos os males. Quer dizer, pipocando dentro da própria instituição médica, né, pessoas acordando, né, pouco a pouco. Como a gente queria na época, né, que tivesse essa voz, que ecoasse essa voz naquela época, mas era mais difícil. Mas hoje, muito mais aberto, muito mais realista, tem retorno, né? Não é tão esquisito falar hoje do que aquela época, né? Tinha muito mais resistência naquela época. Hoje você fala, muita gente concorda e bate palma. Interessante. Mas ao mesmo tempo, há necessidade também da evolução espiritual, né? Do entendimento, da sensibilidade de sentirmos essas três energias, né? Então, Jorei, né? Energia do fogo, né? Energia vertical, que vem de Deus para a energia da água, né? Passarmos para a horizontalidade, né? E a necessidade do espírito da terra, ou seja, o espírito do corpo, a parte material do corpo, né, cada vez mais limpo,
mais puro, né? Para que consigamos fazer um jorei equilibrado, um jorei, né, verdadeiro, né? Seria essa dosagem, né, que eu lhe falei. Meixo Sama fala, né, aqui no ensinamento, de uma religião, né, que nunca houve, né, até hoje, né? Mas é muito interessante que muita gente que foi espírita, né, sente afinidade com os dizeres de Meixo Sama, né, pois tem muito, fala a mesma língua, né? Mesmo na católica, né, a própria definição do fim do mundo, definição do amor, né, incondicional, também as pessoas sentem afinidade pela messiânica, né? O budismo, né? Uma das coisas que mais o budismo prega é a necessidade do não apego, né? Justamente por saber o quanto isso é pernicioso ao espírito, né? E justamente na figura de Kanon, né, muita gente sente essa afinidade, né, os budistas, para com a messiânica, né? E assim, né? E assim várias religiões, né? Então, como o Meixo Sama falou, né, é a luz que traz para as outras religiões também, né? Completa o que está faltando entender, né? Porque a gente sente nas pessoas que falta algo ao entendimento total, né, dessas religiões. E aí, através da messiânica, completa, né? Completa, satisfaz a parte filosófica, ou seja, a parte de entendimento, e ao mesmo tempo na prática, né, se faz, né, que faz aparecer na vida cotidiana, né, os resultados da espiritualização, né? Então, eu acho que daqui para frente, né, mais do que nunca, estudarmos, né, os ensinamentos e pedirmos a Meixo Sama que também venha também com a aula prática, né? Que venha a aula na leitura, a aula teórica, e com certeza logo em seguida virá a aula prática para vocês, né? E com isso, a aula teórica e prática completa, né? E com isso os temores do mundo, né, as coisas que traz até um pavor, né, do que está se formando no mundo, a gente sinta, que a gente sente essa proteção, né, de Meixo Sama, proteção de Kanon, nessa dificuldade, né, que o mundo vai passar, né, essa tempestade que o mundo vai passar. Ficar tranquilo e esperar, né? Esperar raiar o sol de novo. Então, preparação desses seres humanos. O culto de antepassado, a cerimônia de antepassado, quando começou aqui na Luz do Oriente, vocês mais antigos devem lembrar o quanto era complicado, bastante perturbado, a cerimônia. Vinha bastante gente, mas era de um tumulto, a gente sentia um tumulto espiritual, né? Sabe quando algo é desorganizado? Muita alma chegando ao mesmo tempo e não sabe para que lado vai. Essa era a sensação no começo. Aí, feita a oração, né? Através do passar dos anos, oração, 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 uma sensação que foi encaixando, né? Então, hoje a gente sente uma tranquilidade, né, na cerimônia, até uma calma até demais, né?
E aí deve ser, eles vêm chegando, também chegam, mas já com os lugares determinados para ir, lugares para sentar, ou seja, um mundo organizado, né? O mundo espiritual, pouco a pouco se organizando, né? Ao redor do templo. Então, também isso, né? Para nós é de muita alegria, né? Que sente uma satisfação deles, né? Para conosco, de uma alegria assim, cada vez mais, uma alegria, não digo contida, mas assim uma alegria suave, uma alegria bastante, podemos dizer, divino. Então, a todos vocês, né? Chegou o friozinho, né? Todo mundo indo para casa, tomar um chocolate quente, né? Mas é gostoso também, né? Deixa o nosso espírito mais alerta, mais vigilante, né? Essa é a função do inverno. Muito obrigado pela presença de todos.